Boa tarde, gente. Muito obrigado por comparecerem aqui na apresentação do meu trabalho de conclusão. Meu nome é Matheus de Paula Teixeira, sou aluno de 2015, era para ter concluído em 2020, mas eu decidi estender o curso para tentar uma efetivação lá na Votorantim. E acabou que deu certo no fim das contas, estou efetivado lá, graças a Deus. Parabéns. E quero agradecer desde já ao professor Roberto por ter me orientado desde o começo, ao professor Luciano também por ter aceitado me orientar no início e por ter me dado de bandeja essa ideia de trabalho que foi muito recompensadora e espero que recompense também outras pessoas daqui para frente, principalmente o cenário da construção aqui no Brasil, que nem está beneficiando a China atualmente. Acho que a gente já pode começar aqui. Por que eu escolhi esse trabalho, né? Primeiro, que eu tenho uma ligação muito grande com a sustentabilidade, então eu queria proporcionar um ambiente melhor, mais harmonioso entre os seres humanos e a natureza. Além disso, tem também a necessidade de atender a demanda por materiais, tecnologias amigáveis, sustentáveis, diminuir a emissão de poluentes e as moradias de baixo custo, que estão bastante em alta atualmente e vão aumentar, segundo a pesquisa que eu vou citar daqui para frente. Por isso, faz necessário formalizar o bambu como material convencional da construção civil, além de preencher também o slide do Luciano lá, onde ele fala, e o bambu? Precisa ser preenchido, né? E como que eu vou fazer isso, né? Primeiro eu comecei, então, reunindo todos os conhecimentos ao redor do bambu, desde distribuição das espécies aqui no Brasil, principalmente, porque como é um trabalho visando uma norma brasileira, então estou pegando as espécies aqui do Brasil. Cultivo e colheita, anatomia, microestrutura, resistências características e fabricação de produtos de bambu, que, como eu vou falar mais para frente, parece ser a parte mais viável, principalmente para construções de grande porte. Esses conhecimentos eu classifiquei com base na NBR 7190, de 1997, de projetos de estruturas de madeira, de acordo com a sua suficiência ou não para compor uma norma técnica de projetos de estrutura de bambu futuramente. Então, por isso, o objetivo do trabalho é verificar se esses requisitos foram cumpridos, para que, caso tiverem sido, provar a confiabilidade do bambu e suas vantagens, por meio dos princípios gerais que comandam um projeto à temperatura ambiente, como está presente em todas as normas técnicas de projeto. Mas não foi esse caso porque nem todos os pontos foram atingidos, né? Nem todo o conhecimento é suficiente para compor uma norma, segundo o que eu estudei. Então, uma justificativa mais formal, agora, pegando os argumentos encontrados nas pesquisas, Filgueiras e Viana, sua publicação em 2017, na página 25, disseram que o bambu é um dos recursos naturais que mais apresenta oportunidade para a exploração econômica direta e sustentável. A Rand Corporation, de 2006, citada por Harris, Sharma e Richard em 2012, afirma no relatório que, entre as tecnologias que surgirão até 2020, estão as habitações autônomas, de baixo custo, e construção e manufaturação limpa. E Dixon e Gibson, em 2014, disseram que o bambu é uma fonte abundante e renovável. Dixon e Gibson são pesquisadores chineses, né? Segundo a Forest Resource Assessment da Food and Agriculture Organization, a FAO, de 2010, há no mundo 31,4 milhões de hectares de bambu, isso em 2010, pode ter aumentado ou não, e 60% deles se encontram nos países emergentes, como Brasil, China, Índia, e também nessa região tropical, principalmente, né? Como Equador e outros países, Vietnã. A Forest Resource também afirma que o bambu cresce mais rápido que as madeiras e atinge a maturidade em torno de 5 anos de idade,
Isso faz com que ele consuma muito gás carbônico atmosférico nesses 5 anos iniciais. E por isso, ele se destaca na produção de estruturas com saldo de emissão de poluentes positivo. Isso significa que, em toda a cadeia, até a entrega do empreendimento, o edifício, se for construído só com bambu, ele consome mais gás carbônico atmosférico do que emite. Então, com isso, se mostra pertinente estudar esse material, o bambu, e formalizá-lo no grupo de materiais de construção civil convencionais, como o concreto e as madeiras. Para a metodologia, eu utilizei, então, segundo a Thelma e a Regina, de acordo com elas, a pesquisa bibliográfica, pois ela possibilita um amplo alcance, segundo elas, de informações, além de permitir a utilização de dados dispersos em inúmeras publicações. Isso era exatamente o que eu precisava para o meu trabalho, porque eu preciso de informações do mundo inteiro para agrupá-las e saber se, com tudo que já foi gerado de conhecimento, se já é possível o futuro desenvolvimento dessa norma, da norma de bambu. Então, por isso, o trabalho tem uma natureza básica de gerar novos conhecimentos e foi desenvolvido de acordo com as etapas listadas por elas, que é de investigação das soluções, onde faço a coleta bibliográfica e levanto as informações, depois explico e justifico os dados com a minha capacidade crítica, e, por último, resumo as análises e reflexões para propor soluções. O conhecimento ao redor do bambu, capítulo 2. Os bambus, então, eles são classificados em 3 tribos, Arundinariae, Bambuseae e Oreae. E, em resumo, Tarcísio Filgueiras e Pedro Viana, em 2017, afirmam que há 258 espécies nativas do Brasil e todas da tribo Bambuseae e Oreae. Portanto, em resumo também, a tribo Oreae ela é composta apenas por bambus delicados, então eles não têm nenhuma função estrutural. E assim sobra apenas a tribo Bambuseae, que é uma tribo de bambus lignificados ou lenhosos por sorte, e que apresenta a maior parte dos gêneros e dos bambus nativos aqui do Brasil. Dentro dela tem o gênero Guadua e a espécie angustifolia dentro desse gênero, que ganha destaque por apresentar bambus lenhosos de médio a grande porte, pode ultrapassar 30 metros de altura e 15 centímetros de diâmetro. E uma característica só visual é diferente de seus parentes por apresentar espinhos nos seus nós. Então, com isso, esse é o bambu que foi pesquisado durante todo o trabalho, porque ele é o que está presente no Brasil, né, inclusive em todo o território, assim como em outros países da América Latina. As propriedades, então, estudadas por Dixon e Gibson em 2014, em que eles fizeram testes de compressão e flexão, eles puderam concluir que a ruptura sempre ocorre nas fibras tracionadas do bambu. Isso quando a gente está falando do como inteiriço, não do produto fabricado. E eles também, no fim, modelaram a tensão de ruptura em função da densidade do bambu, que deixa o cálculo bem prático, né? A obtenção dessa resistência bem prática. Em 2015, HMK e outros pesquisadores afirmaram que as características do bambu são bem documentadas, que a sua assimetria, a flexão, não foi bem compreendida, e o principal responsável por essa assimetria é a distribuição dos feixes ao longo do raio, porque o bambu ele é menos denso na parte mais interna da seção transversal dele do que na parte mais externa. Então, isso faz com que ele seja muito difícil de cortar mesmo na parte mais externa, mas a parte interna dele é mais macia. Projeto estrutural. A extrapolação da resistência característica para a população foi feita pela ISO inicialmente em 2004 e propôs essa extrapolação com 75% de confiança com a seguinte expressão, que diz que a resistência característica da população é igual à média da resistência característica de 5% dessa população, da amostra, né, de 5%,
vezes 1 menos 2,7 o desvio padrão dividido pela média das resistências, dividido pela raiz do número de elementos, número de indivíduos da amostra. E em 2016, Trujillo, e outros pesquisadores aqui da América do Sul, se não me engano, do Equador, desenvolveram a partir dela a seguinte equação, onde a única coisa que muda de uma equação para outra, as únicas coisas, né, são os dois coeficientes que ele multiplica logo no começo, são coeficientes de umidade e de laboratório para fazer correções e minorar a resistência característica, e um cálculo para a resistência média da amostra, que representa 5% também, onde ele é feito pela média menos 1,645 vezes o desvio padrão. Além disso, eles tabelaram também esses dois coeficientes. Então, esse coeficiente de umidade apresenta as 3 faixas de umidade, né, menor ou igual a 12% de teor de umidade, para cada tipo de estresse que o bambu está submetido. Essa tabela foi adaptada e traduzida diretamente no trabalho. Para o coeficiente de ensaios laboratoriais, eles também fizeram, mas são coeficientes mais gerais. Depois eu vou falar mais sobre eles, como você pode ver, eles diminuem em 50% a tensão, né, a resistência do material. Então, é uma redução muito grande e que pode ser diminuída, porque ela não foi muito bem explorada pelos dois, eles não chegaram nesse ponto. A tabela 4, também proposta por eles, é onde eles tabelam uma média dos valores de resistência que eles obtiveram nos seus ensaios, com carga de duração de 10 minutos. E com ela é possível fazer alguns projetos básicos, mas eles não recomendam que se faça estrutura sem os ensaios do maior número possível de indivíduos, porque a extrapolação pela fórmula deles, segundo eles mesmos, não tem uma confiabilidade tão grande quanto se necessita. Trujillo ainda, só que em 2016, com outros pesquisadores, especificaram uma equação para obtenção por meio de CAMODs. Na verdade, eles não usam CAMODs, mas é a mesma coisa, e eu traduzi e adaptei a fórmula para que ela ficasse igual a de madeiras. Então, no fim das contas, eles usam CAMOD para fazer a minoração dessa resistência característica e chegar a uma resistência de cálculo, além também de usar um coeficiente de minoração γm. Eles só puderam especificar o CAMOD 1, um pouco do 2, mas o 3 eles não desenvolveram, né? O CAMOD 1 relaciona a classe de umidade com a classe de carregamento. Então, classe de umidade 1 menor ou igual a 8%, 2 entre 8 e 12, ou menor ou igual a 12, a 2 entre 12 e 18, e 3 maior que 18%. E eles fazem essa relação com a classe de carregamento, sendo permanente, longa, média, curta e instantânea. Além disso, Gavame e Marinho também tabelaram essas resistências para o bambu guadu angustifolia. Então, eles fizeram 3 tabelas no fim do trabalho, que é a de resistência à tração, módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson, para cada região do como do bambu. Então, base sem nó e base com nó, centro, topo e um valor médio. E depois colocaram uma variação no final para mostrar o quanto que essa resistência varia da base até o topo, com e sem nó também. A resistência à compressão, da mesma forma, e a resistência ao cisalhamento. O módulo de elasticidade foi proposto por Dixon e os outros pesquisadores, como eu tinha dito anteriormente, em 2015,
eles fizeram uma comparação, eles fizeram um estudo muito bom, onde eles ensaiaram diferentes regiões da espessura do como, a parte mais interna, a parte do meio, e a mais externa da seção transversal do como do bambu inteiriço, ou seja, do bambu encontrado na natureza, né? Seco e tratado. Cada amostra, além disso, foi classificada de acordo com a sua textura. Então, eles mediram a composição superficial da seção transversal da amostra, de acordo com a presença de monossacarídeos e a sua inclinação, para assim comparar apenas amostras com texturas semelhantes e diminuir, assim, as variáveis envolvidas dentro das comparações entre as amostras. Além disso, eles pegaram 3 diferentes espécies em grande número, né, com grande número de amostras, e assim, pela regressão linear da nuvem de dispersão dos dados no gráfico de tensão-deformação, eles puderam correlacionar com a densidade do bambu e chegaram em um coeficiente de 69% para o módulo de elasticidade e 91% para a resistência característica. 69% já é considerada um coeficiente muito alto na estatística. Então, imagina 91%, eles conseguiram um número excelente. A umidade, segundo a NBR 7190 de 1997, já é suficiente, pois é trivial, é a massa inicial mais a massa seca dividido pela massa seca vezes 100. Então, não tem nenhuma pesquisa a ser feita nesse sentido para melhorar os estudos de teor de umidade do bambu. Sobre a estabilidade e limites de formagem do bambu, do como inteiriço, não houve publicação. Pelo menos até onde eu consegui chegar com as pesquisas, eu não encontrei. Xisum e outros pesquisadores, ainda em 2020, eles são pesquisadores chineses, disseram que as peças compostas de bambu, ou seja, os produtos de bambu, são conhecidos pela indústria chinesa, possibilitaram o desenvolvimento do país, possuem características geométricas e mecânicas regulares, por isso eles conseguem uma maior replicação dos resultados apresentados nas pesquisas aqui nesse trabalho e em outros também. Isso dá uma maior previsibilidade do comportamento da estrutura, e pelo fato deles serem mais resistentes e significativamente mais densos do que as madeiras de lei americana, possibilitam a construção de edifícios de grande porte. E, além disso, é possível utilizar a NBR 7190 de 1997 para projeção de estruturas, porque nela já prevê o uso de produtos de madeira colada, e o bambu não é diferente. Além disso, é mais resistente e mais denso. Portanto, os CAMOD 2, pouco desenvolvido, e 3, não descrito, precisam ser mais explorados. Considerou-se suficiente, então, a rigidez proposta por Dixon em 2015 e outros pesquisadores, por causa do número de variáveis consideradas, o método estatístico para aproximação, número de amostras de 3 espécies diferentes e o método para comparação das amostras com a textura. A umidade da NBR 7190 é suficiente. Resistência característica de Dixon e outros pesquisadores, com a determinação de 91%, já é considerado suficiente. Além disso, tem a fórmula teórica do Trujillo, que, segundo eles mesmos, não é muito confiável, então não pode ser utilizado. E, adicionalmente, Lorenzo e outros pesquisadores, ainda em 2020, em Londres, testaram os métodos citados nos trabalhos, tanto os citados aqui no trabalho quanto outros, e demonstraram, aliás, que é possível utilizar os métodos locais de tratamento de madeira. Então, lá em Londres, eles utilizaram um canteiro de obra convencional de Londres, né? Não sei qual a diferença do canteiro de lá para o canteiro daqui do Brasil, mas pelo que eu li no trabalho, não tem muita diferença, os métodos são muito parecidos. Eles, então, revestiram o bambu, o como inteiriço, trataram
e por meio dos ensaios eles conseguiram chegar em valores parecidos, muito similares, com o dos outros pesquisadores apresentados aqui no trabalho. Então, isso é um ponto muito positivo, porque mostra que é prático trabalhar com bambu. Não vai causar uma grande adaptação da indústria, dos pedreiros e dos profissionais. Não houve a publicação científica dos limites de estabilidade, e as peças compostas de bambu são mais resistentes que as de madeira e possuem o mesmo procedimento de cálculo. Então, com isso, foi tudo sintetizado nessa tabela, mostrando, então, tudo que está presente, todos os assuntos presentes na NBR 7190 de 1997, de projeto de estrutura de madeira, e classificou os conhecimentos gerados pela comunidade nacional e internacional como suficiente ou carente de acordo com cada um desses pontos. Então, como carente, sobraram apenas coeficiente de modificação CAMOD, coeficiente de segurança do como, né, no caso dos ensaios laboratoriais, lá pelo Trujillo, e a estabilidade de peças curtas, longas, curtas nem tanto, né, mas médias e longas do bambu, do como interesse do bambu, no caso. E, por fim, sugere-se, então, o desenvolvimento para trabalhos futuros do CAMOD 2 e 3, investigar o coeficiente de ensaios laboratoriais do Trujillo, uma tabela de correlação entre a umidade relativa do ambiente e o teor de umidade do bambu, para tornar mais prático o desenvolvimento de projetos, o cálculo da resistência característica do bambu por aprendizado de máquina ou inteligência artificial, que deve aumentar bastante os coeficientes de determinação, assim diminui o custo, né, econômico por ter que minorar essa resistência característica por causa de algumas incertezas, e entender a estabilidade de elementos não industrializados, curtos não, médios e longos do bambu, preferencialmente das espécies encontradas na América Latina e no Brasil. E essa aqui foi a bibliografia usada nessa apresentação. Um agradecimento especial também aos pesquisadores Dixon e Gibson, que disponibilizaram integralmente o trabalho deles para minha utilização no TCC. Então, isso ajudou bastante, tanto a colocar um conteúdo relevante, quanto a me guiar por outras bibliografias utilizadas por eles também dentro do trabalho. Então, essa foi a apresentação. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Um agradecimento também ao professor Roberto pela orientação e por ter me mantido nesse tema, né? Apesar de eu ter querido, uma palavra muito ruim, mas de eu querer trocar de tema algumas vezes, e pelo professor Luciano por me instigar a curiosidade, me mostrar esse tema, que vai ser e já está sendo muito recompensador.